fome da palavra de Deus, levante sua mão bem alto assim, fala assim: Senhor Jesus, eu quero te ver nesta noite, eu quero entrar na sala do trono e te adorar. Amém, igreja? Ô, meu irmão, sabe, se desprenda aí, quebra aí toda a barreira, toda a limitação, toda a dificuldade, seja humana, seja espiritual, seja emocional, sei lá, e se entregue hoje para as águas do Espírito Santo, porque hoje é uma noite de avivamento. Amém? E quanto mais você der glória a Deus, meu irmão, mais o Espírito Santo vai mover aqui, porque Deus, ele move no meio dos louvores. Se você ficar de boca fechada, não louvar, não tem como, não dá espaço para o Espírito Santo. Mas se você der um glória a Deus, será que tem alguém que pode dar um glória a Deus aí? Se você der um aleluia, cadê o aleluia? Vai louvando e vai atraindo a presença de Deus para este lugar. Irmãos, eu quero falar sobre a visão tríplice, uma visão tridimensional do trono de Deus. E esta visão nós vemos de uma forma muito clara no livro de Isaías, no capítulo 6. Eu gostaria que você lesse comigo agora Isaías, capítulo 6, aonde Isaías, ele vê o Senhor Deus assentado no alto e sublime trono. E a minha oração, que nessa noite nós possamos entrar na sala do trono e também ver este Deus, o Senhor Jesus, sentado neste trono. Amém? Diz assim então a palavra de Deus, leia comigo. Coloca aí no Data Show para que o povo leia. Aí, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, vamos falar todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Dá para sair melhor, toda a igreja com voz bem alta, vamos lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar do templo se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu daquela fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, glória a Deus, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia! Verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, irmãos, eu creio que esta voz do Deus Todo-Poderoso ecoa por toda a eternidade, pelo dia de hoje, chegando até nós, onde Ele pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que existe alguém aqui que pode se posicionar como Isaías e declarar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Tem alguém aqui nessa noite que pode falar isso? Tem alguém aqui que se posiciona diante de Deus e diz, Deus, eis aqui a minha vida, envia-me, Senhor, para fazer a tua obra? Tem alguém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus se você quer ser esta pessoa. Aleluia. Pode se sentar, você que está de pé. É uma visão tríplice. Agora, entenda que toda visão ela é acompanhada com uma missão. Existe a visão do trono de Deus, mas existe a missão de ir e pregar o Evangelho. Toda visão, ela é acompanhada com uma missão. Se tiver apenas uma visão e não ter uma missão, você não vai passar de um sonhador, você não vai passar de um visionário. Ou seja, você tem uma visão linda, mas você não busca a realização disso, você não aceita a missão, é um sonhador. Nunca vai trazer à realidade aquilo que você sonha, porque você não toma posse da missão.
Mas existe também o inverso, pessoas que abraçam uma missão, mas não têm visão. Então são pessoas sobrecarregadas, porque querem cada dia trabalhar mais e mais e mais e mais, e nunca, sabe, está contente, nunca, sabe, preenche. Por quê? Porque nem sabe onde quer chegar, porque não tem uma visão. Mas eu declaro que esta igreja, e você e eu, nós temos uma visão e nós temos uma missão. Então nós não somos sonhadores e nem estamos sobrecarregados demais. Pelo contrário, nós somos aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós somos missionários do Senhor Deus nessa terra. Amém? Amém, igreja? Nós somos missionários. É necessário enxergar esse trono de Deus nessa visão tridimensional. Preste atenção que Isaías, primeiro, ele olha para o alto, ele viu o Senhor Deus, mas também ele olha para dentro de si, ele vê a sua situação. Toda vez que você depara com a santidade de Deus, esta luz, a santidade de Deus, o poder de Deus, ela vem sobre você e te mostra quem você é, o quanto que você é pecador. Foi o que aconteceu com Isaías, foi o que aconteceu com João na revelação do Apocalipse, ele caiu como morto. E é isso que acontece comigo e com você, quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, nós precisamos cair como mortos, dizendo: Deus, é impossível, não tem como ficar na tua presença. Mas é nesta hora que nós reconhecemos que somos pecadores, que assim como aquele serafim pegou aquela brasa do altar e tocou no lábio de Isaías e falou: olha, eu estou te purificando, o sangue de Jesus vem sobre mim, vem sobre você e nos purifica, nos transforma numa pessoa, numa nova criatura, nos trabalhando a nossa vida, nos muda. Sabe, olhamos para o alto, vemos o Senhor, olhamos para dentro de nós mesmos, e nós vemos a nossa fragilidade, vemos o nosso pecado, mas neste momento somos purificados. Mas a terceira visão que temos que ter também é para fora, porque Isaías viu a necessidade que Deus estava clamando. Já pensou em Deus clamar por algo? Deus estava clamando por trabalhadores. Ele percebeu o clamor de Deus e a necessidade do mundo de alguém se posicionar e dizer: eu quero ser usado por Deus. Agora, para sermos usados por Deus neste mundo, nós precisamos ter essa brasa viva, nós precisamos ter o fogo do Espírito Santo queimando dentro de nós. Amém, igreja? Por isso essa noite é uma noite de glória, é uma noite de avivamento, é uma noite de busca do Espírito Santo, porque o mundo está precisando de homens e mulheres que estejam cheios do Espírito Santo e dizendo: eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer a diferença. Ah, irmãos, essa visão tríplice, viu a altura, porque o Senhor estava sentado num alto e sublime trono, mas viu também a profundidade, porque viu as profundezas do seu próprio coração, mas viu também a largura, porque ele percebeu a necessidade que o mundo se encontra. Ele viu a santidade de Deus, porque ali os serafins voavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas também ele viu, além da santidade de Deus, viu a iniquidade de si mesmo e disse: eu estou perdido, eu vou morrer, eu tenho lábios impuros. Mas ele também viu nessa visão tríplice o desalento divino, o clamor de um Deus dizendo: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Irmãos, a palavra que eu quero deixar para a tua vida nesta noite é que nós possamos entrar na sala do trono, porque o sangue de Jesus nos permite, e possamos ver este Deus na sua majestade, na sua glória, na sua santidade. Possamos ver quem nós somos e como precisamos do sangue de Jesus para nos purificar e o poder do Espírito Santo para nos fortalecer. Mas não pode parar aí, então ficarmos assim, dizendo: como é bom estar na igreja, como é bom louvar, como é bom estar aqui. Nós precisamos também olhar para este mundo e
e ver quantas e quantas pessoas estão caminhando para o inferno. Quantas e quantas pessoas estão morrendo sem Jesus, e Deus está clamando: quem eu enviarei? Será que existe alguém em Divinópolis que vai se dispor a ser a minha boca na terra, a demonstrar o amor que eu tenho por eles, a mostrar que há esperança, que há vida? Irmãos, nós precisamos ter esta visão tríplice do trono: quem Deus é, quem nós somos e qual a nossa missão. Eu queria aqui compartilhar com vocês alguns personagens, alguns missionários, homens e mulheres de Deus, que fizeram diferença neste mundo, e que esses exemplos possam nos inspirar. Eu gosto muito de ler biografias. De vez em quando eu leio a biografia de algum pastor, de algum missionário, porque isso me inspira, que isso me motiva. Eu gostaria que você, através desses pequenos esboços, pequenas ilustrações que eu vou trazer, possa te inspirar um pouco, para que você faça diferença neste mundo. Existiu um grande missionário, homem de Deus, chamado William Bolt. Esse homem, ele foi o fundador de um trabalho conhecido mundialmente como o Exército da Salvação. Um trabalho lindíssimo de homens e mulheres apaixonados pelas almas. Eles pregam a palavra de Deus constantemente. É um verdadeiro exército do Senhor Jesus na terra. Sabe, irmãos, e esse homem, William Bolt, que era o fundador, que ele tinha os seus obreiros, os seus soldados, ele virou para cada um deles e falou assim: eu gostaria que um dia cada um de vocês tivesse a oportunidade de passarem 24 horas do dia espiando, olhando para dentro do inferno. Pudesse contemplar o eterno tormento que ali impera, pudessem ver ouvir o ranger dos dentes e a angústia, aquele fogo que não se consome, o quanto que ali é terrível, o tormento. Porque se você soubesse do que é o inferno, você não passaria mais nem um minuto dessa vida sem falar do amor de Deus para aqueles que estão caminhando para lá. Irmãos, a gente precisa entender isso. Precisamos ter essa visão do trono de Deus e como que Deus está procurando pessoas para serem usadas. Conta-se ainda na Inglaterra um homem chamado Charles Peace. E esse homem inglês, ele não respeitava nem as leis de Deus, nem as leis dos homens. E depois de uma vida de crime, ele foi preso e condenado à morte. E quando chegou o dia da sua execução, você já deve ter visto isso em algum filme, algum documentário, ele começa a caminhar num corredor que vai levar para o local da sua execução. E normalmente vai na frente dele um capelão, um sacerdote, alguém que está ali, um religioso. E esta pessoa vai caminhando na frente daquele que vai ser executado e vai lendo versículos da Bíblia. Enquanto que este homem lia, isto é uma história verdadeira, enquanto que este capelão lia sem vida, sem emoção, apenas cumprindo uma obrigação ali para aquele que estaria sendo executado. Aquele criminoso perguntou para ele: o que você está lendo? Ele falou: eu estou lendo o conforto da religião. Ele começa a ouvir aquilo, palavras que diziam a respeito do inferno, de uma forma tão mecânica e tão fria. E aquele criminoso, Charles Peace, ele começa a não entender como que alguém fala aquelas palavras diante de alguém que está caminhando para aquilo, uma vida sem Deus, poderia ler e citar aqueles versículos sem emoção nenhuma, sem amor nenhum. E aquele criminoso, então, ele vira para aquele capelão e disse assim para ele: olha, se eu acreditar
acreditasse nisso em que você e a igreja que você tem dizem crer, eu andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma, e se preciso fosse, eu iria até de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse coberta de cacos de vidro, eu continuaria andando e achando que vale a pena se eu alcançar uma alma. Ter a visão de que Deus, Ele pode mudar. Visão tríplice do trono de Deus. Alguns momentos da história da igreja no mundo, diz que no ano de 1904 aconteceu o maior avivamento que o mundo conheceu. E esse avivamento é conhecido como o avivamento do país de Gales. Um adolescente chamado Evan Roberts, ele, desde a sua adolescência, 12 anos, 11 anos, ele se dedica à oração constantemente, não perdia uma reunião de oração, ele amava o Espírito Santo, ele queria mais o Espírito Santo. Quando ele chega na sua idade, para que ele pudesse entrar para um seminário de teologia, ele se inscreve e se muda para uma outra cidade para estudar teologia. Mas com poucos meses naquele seminário, o Espírito Santo começa a incomodar ele, dizendo: volta para a tua cidade e comece lá um grupo de oração. Você tem que voltar para a sua cidade e orar a Deus, levar aquele povo a orar, procurar os jovens daquela cidade e levá-los à oração. Ele vai até o mentor da faculdade e pergunta: olha, eu não sei se é Deus, se é o diabo que está mandando eu voltar, desistir do curso de teologia, o que eu faço? E aquele mentor, muito sábio, ele diz: olha, ele está mandando você ir para a sua casa, para você orar na sua igreja, para orar. Ele falou: é isso. O diabo nunca vai mandar alguém orar, então é Deus, pode ir. O diabo não vai mandar alguém orar. Volta. Ele volta para a sua casa, chega, os pais: o que você está fazendo aqui? Eu vou começar uma reunião de oração da minha igreja com os jovens. É mesmo? O pastor te chamou para fazer isso? Não, eu ainda vou conversar com ele. Ele vai até o pastor: pastor, Deus mandou eu voltar para que a gente pudesse começar aqui uma reunião de oração com os jovens. E o pastor falou: rapaz, reunião de oração com os jovens, esse trem não vai dar certo. Mas quer fazer? Segunda-feira a igreja está vazia, não tem ninguém, não tem culto, pode fazer na segunda. Ele buscou o máximo de jovens. Havia ali então naquela segunda-feira uns 15 jovens. Ele começa a orar com aqueles jovens, e orar. E naquela mesma noite o Espírito Santo veio de uma forma tão especial naquele culto, e aqueles jovens foram tomados pelo Espírito, e aquela notícia começou a espalhar do que Deus estava fazendo. Na segunda noite, ou seja, ele pediu para o pastor para repetir a reunião na próxima noite, e assim começa uma noite após a outra, reuniões de oração. Na segunda já tinha 40, 50, na terceira noite já tinha 60, 70, quando chegou no final de semana, a igreja já não cabia de pessoas. E a história nos fala que neste lugar, o avivamento foi algo tão violento, que em 1 ano e meio de avivamento, desses cultos de oração, mais de 100.000 pessoas se entregaram para Jesus. A cidade dele foi tomada, todos foram salvos. Bares, casas de festas, tudo isso fechou, porque não tinha mais ninguém que ia, porque os cultos das igrejas, porque isso foi indo para todas as igrejas, eram cultos 24 horas sem parar. Não se tinha mais domínio, sabe? Não sabia quem estava entrando, quem estava saindo, não parava. O povo ia para lá e ficava 2, 3 orando, saía, já tinha outras pessoas entrando constantemente. Salões grandes, estádios, 1.000, 2.000 pessoas lotadas, 24 horas de oração. Diz que chegou um momento que ele estava, já havia, já para todos os lados no país ali, essas reuniões de oração lotadas, aquele avivamento, como eu disse, em 1 ano e meio, mais de 100.000 pessoas. E ninguém sabia onde ele iria pregar. Ele aparecia de surpresa em uma dessas igrejas. E ele chega numa delas onde havia 1.800 pessoas reunidas, não tinha como chegar no altar.
Ele teve que ir por cima das pessoas, se colocava no ombro e um levando o outro até ele conseguir chegar no altar. E quando ele chega no altar, ele consegue falar apenas 2 palavras: vamos orar. Foi o suficiente para que as janelas do céu se abrissem e o poder de Deus se manifestar naquele lugar por horas. Por quê? Porque um jovem, ele olhou para o trono e viu a santidade de Deus, olhou para si e falou: eu preciso desta chama. E olhou para o mundo e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É noite de glória, é noite de avivamento. Mas a gente precisa ter essa visão tríplice. Eu não posso terminar essa mensagem sem citar a nossa própria fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, Aimee Semple McPherson. E um dia ela também pôde ver a glória de Deus, olhou para dentro de si e desejou essa chama do Espírito Santo e olhou para o mundo. Tem que ter a visão do perdido. E a visão da Aimee conta-se na biografia dela, que quando ela estava orando, ela teve uma visão. Quando ela fechou os seus olhos, ela viu um rio escuro passando em sua frente. E milhões de homens, mulheres e crianças caíam dentro daquele rio. E aquelas pessoas estavam sendo então tragadas pela correnteza das águas. E não havia ninguém para livrá-las, ninguém que ia lá e tentava tirá-la, e a correnteza ia levando, mas na frente uma grande cachoeira, e todos caíam e morriam. Então ela ouviu uma voz dizendo, e ela disse: eu vou ser uma ganhadora de almas. Começou a viajar os Estados Unidos, países vizinhos, com as suas tendas, com seus carros, cruzadas, milagres, sinais, coisas sobrenaturais acontecendo, pessoas se convertendo. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, hoje, não existe um continente, não existe um lugar neste mundo em que o sol possa se pôr aonde a bandeira, a bandeira nunca estará debaixo da sombra, sempre aonde estiver, a bandeira ali está fincada. O sol nunca se porá sobre a bandeira da Igreja Quadrangular, porque em todo lugar deste mundo há uma bandeira, porque uma mulher, a bandeira significa uma igreja, uma porta aberta, pregação da palavra, porque uma mulher, Aimee Semple McPherson, disse: eis-me aqui. Eu volto a perguntar, será que nesta noite existem aqui homens e mulheres que possam dizer: eis-me aqui, Senhor? Será que tem alguém? Você pode ficar de pé então, em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria que você começasse então a falar com o Senhor Jesus. Começasse a falar com Ele agora. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Levante as tuas mãos para o alto, que você possa entrar na sala do trono e ver a glória do Senhor, o Senhor assentado no alto e sublime trono, e que essas chamas do Espírito Santo possam queimar na sua vida, queimar em você, e que você possa ouvir a voz de Deus dizendo: quem enviarei? E que nós possamos nos posicionar dizendo: envia-me a mim, Senhor, eu vou. Este mundo não pode ficar sem conhecer a palavra de Deus. Deus está procurando homens, mulheres, jovens, crianças, que se põem e se colocam diante dele dizendo: eu quero dessas chamas do Espírito. Aleluia. Levante as tuas mãos para o alto, comece a buscar, ore em outras línguas, deixe o Espírito de Deus encher este lugar. Aleluia, declare: leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-nos, Senhor, à sala do trono. Queremos ter esta visão.
igreja, junto com a gente. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-nos, Senhor, à sala do trono. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. A Deus, aleluia, lava secandarabasharai. Existem homens e mulheres que têm sede desta presença. Um minuto de adoração aí, adore, adore.